Então, estamos dando início a mais uma sessão. Agradeço a presença de todos aqui. Manter essa sessão é uma questão pessoal nossa. Antônio Braga, Juliana, que está aqui, estão me ajudando a fazê-lo e fico feliz aí com a participação de vocês. Quer dizer, na verdade, essa sessão é um momento de revermos alguns conceitos, aprendermos novidades, discutirmos os assuntos mais prementes da nossa especialidade. Hoje o assunto é um assunto desafiador. A gente vai ter, apresentado pela Juliana Vasconcelos, que é médica, ginecologista, obstetra e da maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, que é um cenário prático dos nossos pós-graduandos da PUC, uma das razões dessa sessão. Ela vai nos apresentar os desafios no manejo do diabetes gestacional. Então, com a palavra a Juliana, desde já agradecendo a presença de todos e a disponibilidade da Juliana em vir aqui nos apresentar esse assunto. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, é uma honra e um grande desafio falar depois do professor Jorge, depois do professor Antônio, né? O que eu vou arrumar aqui? Mas é um assunto que particularmente acho muito difícil, mas também é um assunto muito importante, principalmente para a formação dos nossos especialistas, né? A gente tem bastante paciente diabética e acho que é sempre um desafio falar sobre diabetes. Eu vou compartilhar aqui a tela, professor, só me sinaliza se... Como estamos? Todo mundo me vê? Tudo certinho, Juliana. Perfeito. Bom, então, eu sou Juliana, eu sou médica obstetra, me formei pela UF, né, a graduação em medicina, o professor Antônio foi meu professor, inclusive fiquei sabendo recentemente que meu número estava salvo como acadêmica até hoje, 15 anos depois, mas fiz minha especialização em ginecologia e obstetrícia pelo Instituto Fernandes Figueira, fiz pós-graduação em medicina fetal, sou médica plantonista do Maria Amélia, estou com os pós-graduandos da PUC, né, em obstetrícia, na quinta-feira dia, e também os internos da Estácio. Desafios no manejo do diabetes gestacional, né? Eu sempre gosto de começar a minha fala tentando dar uma dimensão do tamanho do problema, por que isso é importante, por que a gente precisa falar sobre isso, de uma maneira meio que para convencer as pessoas a prestarem atenção no que eu vou falar daqui para frente. Então, a gente está falando de mais ou menos 18% das gestantes com critério para DMG. O professor Jorge até comentou agora sobre essa questão de como essa ampliação, né, dos testes para rastreamento para diabetes, isso aconteceu tem mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos, como que isso está onerando o sistema e tudo mais. Então, talvez por isso a gente tenha visto também nos últimos anos um aumento significativo dos casos, porque a gente acabou tornando esse rastreio um pouco mais rigoroso, mas também a gente tem uma mudança muito importante no perfil das gestantes, né? Essas pacientes elas estão engravidando com idade progressivamente maior, são pacientes que têm hábitos de vida piores, sedentarismo, sobrepeso, obesidade, tabagismo. A população, de um modo geral, está mais obesa, com mais sobrepeso, com mais diabetes, então a história familiar também acaba sendo um fator de risco importante. Então, de fato, a gente tem percebido um aumento significativo desses casos, né? Não só porque a gente está fazendo talvez mais diagnóstico, mas também porque o perfil da população está mudando. E a gente tem um problema muito grande com isso, porque é uma doença que tem repercussões obstétricas, perinatais e repercussões também a longo prazo. Eu não sei se eu concordo tanto com o que a gente estava conversando há pouco tempo atrás, dizendo que o diabetes no feto sempre sai bem. Né? Assim, o que a gente vê muitas vezes não é exatamente isso. A gente tem repercussões obstétricas importantes, seja por uma polidramenia, um crescimento fetal excessivo,
bebês que às vezes fazem morte súbita mesmo, intraútero, né? Um aumento de hemorragia pós-parto, aumento de complicações neonatais, principalmente hipoglicemia, hiperbilirubinemia, o que mais que a gente pode citar aqui? Desconforto respiratório, esses bebês eles têm um risco maior de fazer desconforto respiratório, porque tem toda uma interferência na produção de surfactante, mesmo que não seja um feto prematuro. Então, a gente está falando de repercussões que são bastante importantes. E no longo prazo, aumenta o risco dessa paciente ficar diabética, aumenta o risco dessa paciente ter diabetes gestacional numa próxima gestação, aumenta o risco cardiovascular, e para esse bebê também, futuramente, aumenta o risco de sobrepeso, obesidade e também aumenta o risco cardiovascular. E acaba que no pré-natal a gente tem uma grande oportunidade, porque essa paciente já está no serviço de saúde, é uma paciente que a gente vai rever em intervalos curtos, né? E é uma paciente que a gente espera que, por conta de toda a ocasião ali da gestação e tudo mais, ela consiga, talvez, ser mais bem vinculada ao serviço e consiga até aumentar esse cuidado com a própria saúde, até pela preocupação com as repercussões para o feto. Então, é uma grande janela de oportunidade para a gente pescar essa paciente no pré-natal. Eu não vou falar muito sobre o diagnóstico, porque senão acho que a aula ia ficar muito grande, tá? Então, eu vou focar basicamente no manejo mesmo do DMG. Então, assim, objetivos principais é a gente conseguir diagnosticar adequadamente, tá? E conseguir tratar de logo, assim, de imediato essa paciente, fazer ela ter um bom controle glicêmico, controlar o ganho de peso, para a gente poder prevenir essas complicações e também fazer ali um segmento de modo que a gente consiga diagnosticar possíveis complicações, caso elas existam. Manejo do DMG é pautado principalmente pelo tratamento conservador, tá? Mas existem pacientes que não vão ficar bem controladas apenas com tratamento conservador e que vão acabar precisando de terapia farmacológica. O tratamento conservador, pessoal, assim, não subestimem o poder do tratamento conservador. É muito mais difícil, muitas vezes, a gente convencer a paciente que ela precisa fazer, de fato, uma mudança de estilo de vida, dieta, exercício físico, ter ali um controle adequado desse ganho de peso, né? Às vezes é até mais fácil a gente propor, toma esse remédio aqui que vai resolver, do que convencer a paciente a fazer essa mudança que exige, de fato, muita orientação, muito esforço, né, e muito comprometimento da gestante. Mas o que é importante frisar aqui? O tratamento conservador, ele é suficiente para que a gente consiga controlar essa paciente em 70%, tem trabalho que fala até 85% dos casos. Então, não é pouca coisa, tá? Isso daqui é muito importante, isso daqui é fundamental para o tratamento dessas pacientes. Então, o que a gente está falando de tratamento conservador? A gente está falando de toda uma adequação nutricional, que, obviamente, em condições ideais, deveria incluir aí um acompanhamento multidisciplinar. A gente sabe que essas pacientes, quando elas estão na rede, talvez a gente não vá ter um acesso tão fácil, por exemplo, a um nutricionista, um educador físico, deveria, tá? Até porque o manejo inicial do diabetes gestacional é para a paciente estar ali na unidade básica de saúde, tá? Isso está previsto ali pelas diretrizes do Ministério, que ela deveria ser acompanhado na atenção primária, tá? Então, a gente deveria ter esses profissionais parceiros aí também para poder acompanhar em conjunto essas gestantes com quem estiver ali na assistência, tá? Mas uma das coisas mais difíceis que a gente percebe, né, quando fala sobre dieta e tudo mais, sobre adequação nutricional, é que muitas vezes a gente não considera muito bem quem é a paciente que a gente está tratando, né? Quem é aquela pessoa que a gente está atendendo, porque a gente precisa ter considerações muito específicas e muito customizadas para aquela paciente, porque senão ela não vai conseguir seguir, tá? Quando a gente pensa em hábito alimentar, quando a gente pensa em terapia nutricional, eu preciso saber quem é aquela paciente, o que ela come, qual tipo de alimento que ela tem acesso, né? Se eu tenho ali, às vezes, uma condição socioeconômica que é um pouco mais precária, então isso precisa ser adaptado para a gestante que eu estou tratando. Eu não posso propor um plano alimentar que ela não vai conseguir seguir, tá? Que é uma das principais queixas das pacientes que não têm uma boa adesão à terapia nutricional. Então, isso é muito importante, a gente saber quais são os hábitos daquela paciente, o que ela tem acesso, e a gente conseguir fazer um plano que seja adequado, né, do ponto de vista nutricional, mas que também seja possível dessa paciente seguir, tá? E isso, se eu tiver um nutricionista ótimo, perfeito, que está muito mais habituado a fazer esses cálculos, a fazer essas contas, a distribuir ali macronutrientes, tudo mais, beleza. Mas quem está prestando assistência deveria saber orientar minimamente essa paciente.
tá? Então, a gente está pensando aí numa ingesta calórica diária em torno de 1.800, 2.200 calorias. Existem até algumas calculadoras que fazem esse cálculo, né, com base no peso e tudo mais, mas seria mais ou menos essa faixa aí de ingesta diária. A gente está pensando em estimular a alimentação saudável, reduzir consumo de açúcar, reduzir consumo de ultraprocessado. Tem aquela frase que a gente fala às vezes para paciente, né? Que é descascar mais e desempacotar menos. Então, reduz ultraprocessados, já faz muita diferença. Os alimentos têm muito sódio, tem muita caloria, tem pouco nutriente, de fato. Incluir agrupamentos ali como os cereais, legumes, verdura, dá preferência para as frutas inteiras, né? Porque aí ela come uma fruta só, se ela for fazer um suco, ela vai gastar 3, 4 frutas na mesma fruta. Então, tem algumas alterações assim que são relativamente simples, né, de serem orientadas, mas que são importantes, porque às vezes a pessoa não tem essa percepção em relação à própria alimentação, tá? Então, deveria ter ali refeições variadas ao longo do dia. A gente não quer restringir carboidrato, a gente não quer fazer uma dieta super, super restritiva, porque senão o paciente não vai seguir. E outra, esse carboidrato ele é importante, a gestante ela precisa desse carboidrato, tá? Mas eu também preciso ter um aporte adequado de proteína, né? E ter ali uma quantidade considerável de lipídio, pensando sempre numa alimentação saudável. Outras coisas importantes, essa paciente tem que ser orientada a aumentar a ingesta hídrica, tá? Fracionar as refeições, fazer 3 refeições principais, mas incluir 2 ou 3 lanches ali ao longo do dia. Evitar um período de jejum prolongado, especialmente se for uma paciente que está fazendo ali o uso de insulina ou de algum antidiabético, porque aí o risco de hipoglicemia é maior. Mas mesmo para paciente que está em tratamento conservador, o jejum prolongado, ele não é bom, né? Ficar ali muito tempo em cetose, isso não é legal, tá? Bom, aqui tem uma tabelinha que é da publicação do Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde, que são 3 publicações, na verdade, né? A primeira de 2017 é de diagnósticos de diabetes, que, enfim, a gente não vai acabar falando muito sobre isso hoje. Essa segunda, que foi 2019, é sobre o tratamento, e tem uma mais recente, 2021, que é só sobre o manejo obstétrico. Então, nessa sessão aqui do tratamento, tem orientações que são bem legais de a gente dar uma passada, né, sobre tipos de alimento, como distribuir isso ao longo do dia, o cálculo do ganho de peso recomendado na gestação, porque isso é muito importante. A gente não quer fazer uma dieta restritiva a ponto da paciente perder peso, tá? Isso é importante pontuar com a paciente. A ideia não é ela emagrecer, não é perder peso, e sim controlar o tanto de peso que ela está ganhando durante a gestação. E a nossa tolerância com ganho de peso, ela é menor quanto maior for o IMC de entrada daquela paciente no pré-natal. A gente deveria usar ali o IMC pré-gestacional. Às vezes a gente não vai ter essa informação, que a paciente não vai ter o hábito de se pesar, enfim, não vai saber exatamente quanto que ela pesava antes. Nesses casos, a gente acaba usando o IMC ali da primeira consulta, que idealmente deveria ser no começo da gestação, embora nem sempre isso aconteça, tá? Então, uma paciente que já entra com IMC de obesidade, a gente está pensando em um ganho de peso total na gestação em torno de 5, 9 quilos. A paciente que já entra com baixo peso já pode ganhar mais peso, 12, 18 quilos, sendo que a distribuição desse peso não é igual durante a gestação toda, né? Ela vai ganhar mais peso no segundo, no terceiro trimestre. Então, para ficar fácil, assim, na cabeça, né, em torno de 200 até uns 400 gramas por semana, se a gente pensar numa paciente com ganho de peso adequado, tá? Então, assim, adequado, sobrepeso, que é, no final das contas, pelo menos no Maria Amélia, talvez a gente tenha mais sobrepeso e obesidade, né? Mas em muitos centros acaba que a gente vai pegar aqui pacientes mais ou menos nessa faixa de IMC, mas dependendo de onde você estiver, a gente tem aí uma prevalência na população de sobrepeso e obesidade de 50%, né? Então, pensar nesses alvos aqui e pensar no tanto que essa paciente está ganhando ao longo da semana, porque isso faz diferença para os desfechos. Em relação a exercício físico, se pergunta para a paciente, faz atividade física? Ela fala, faço. A pergunta ela não pode parar por aí. Se perguntar, tá, mas que tipo de atividade você faz? Quantas vezes na semana? Durante quanto tempo? Porque exercício físico, para contar aqui, né, para valer, tem que ser um exercício de intensidade moderada, pelo menos 5 dias na semana, por pelo menos 30 minutos. E quando você vai investigar ali com a paciente, muitas vezes não é aquilo que ela faz. Ela fala, eu faço assim, eu vou andando para o trabalho, eu levo 10 minutos. Tá, não conta.
tá? Então, você tem que orientar, de preferência, uma atividade aeróbica, tá? E aí, enfim, que a paciente gostar de fazer, enfim, tolerar fazer. As principais atividades que a gente sugere: caminhada, natação, hidroginástica, a bicicleta, principalmente aquela bicicleta estática, né? Porque também, enfim, a bicicleta convencional pode aumentar ali risco de queda e tal, você também não quer isso, tem que ter uma certa atenção também ao tipo de atividade que essa paciente está fazendo, de modo que seja uma atividade que ela fique, assim, relativamente cansada, né? Então, o que a gente considera, né? Moderada intensidade. Dá uma cansada, mas a paciente ainda consegue conversar durante a prática da atividade, não é também alguma coisa extenuante, nada disso não. Mas tem que ter uma frequência de 5 dias na semana, pelo menos durante 30 minutos em cada dia, tá? Em relação a contraindicações, atividade física é uma preocupação que a gente tem que ter também, mas a grande maioria dos pacientes vai se beneficiar de atividade física na gestação. Tem algumas contraindicações, tipo, o paciente que tem um risco aumentado para parto pré-termo, o paciente fez uma cerclagem, paciente que tem, sei lá, placenta prévia, né, uma cardiopata grave, com, enfim, com uma classe funcional ruim. Então, tem algumas situações que, de fato, não vai dar para a gente chegar aqui nessa recomendação de atividade física, mas a grande maioria dos pacientes não vai ter contraindicação, tá? Então, isso daqui é muito, muito importante. E como que a gente sabe se a paciente está tendo uma boa resposta ao tratamento conservador? A gente vai orientar essa paciente a fazer o automonitoramento da glicemia capilar, tá? O ideal é que ela faça um perfil de 4 pontos todos os dias. Isso seria o ideal. Então, ela deveria fazer uma aferição em jejum e deveria fazer 3 aferições pós-prandiais, 1 ou 2 horas depois das principais refeições, café, almoço e jantar. A unidade básica de saúde deveria ser capaz de fornecer o glicosímetro, as fitas, né, reagentes e tudo mais, para que a paciente possa fazer esse controle. Ah, mas eu estou num lugar que talvez seja um pouco mais restrito, tem pouca fita, é caro, não dá para fazer 4 pontos todo dia. Beleza, é aceitável fazer o perfil de 4 pontos 3 vezes na semana, tá? No caso da paciente que está fazendo tratamento conservador. A gente pode fazer 1 ou 2 horas pós-prandial, mas os estudos mostram que a gente deveria preferir a primeira hora pós-prandial, tá? Porque isso dá uma melhor correlação com os picos glicêmicos, tem uma melhor correlação também com o risco de macrosomia e de alguns desfechos adversos na gestação. Então, se for para escolher, fazer preferencialmente na primeira hora. E, por favor, pede para o paciente escolher e fazer só 1 hora ou só 2 horas, porque senão fica meio bagunçado, a gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho. E aí eu peço para essa paciente fazer o registro dessas aferições, tá? E eu vou ver como é que essa glicose está se comportando ao longo do dia. O que eu espero? O que eu gostaria, né? O que me diz que esse controle está adequado? O jejum deveria estar abaixo de 95, a primeira hora abaixo de 140. Se eu optar por fazer na segunda hora, essa minha medida deveria estar abaixo de 120. Lembrando que eu também não quero que essa paciente faça hipoglicemia, então deveria estar acima de 70 em todas as aferições. Vamos olhar um exemplo. Beleza, uma tabelinha bem tranquila, né, de fazer ali na hora, de mostrar para a paciente. Isso daqui é bem tranquilinho da gente orientar. Os dias da semana, as dosagens em jejum e as pós-prandiais. Aqui eu botei todas as dosagens com 1 hora pós-refeição. Ela vai anotar isso tudo e você vai rever em 1 semana, que deveria ser aí o tempo razoável para a gente reavaliar como é que está sendo essa resposta ao tratamento conservador. Aí a gente vai marcar. Para facilitar aqui, eu já marquei todo mundo que passou do alvo, né? Então, jejum até 95, tem aqui 2 aferições alteradas. Primeira hora deveria ser menor do que 140, eu já tenho aqui outras aferições marcadinhas. Então, no total de 28 aferições, essa paciente extrapolou 11 aferições, tá? O que equivale a mais ou menos 39% das aferições alteradas. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é ruim, tá? Porque o número mágico para a gente saber aí se está bom ou se está ruim é 30%. A gente tolera, eu também não quero que a paciente fique ali 100% das vezes, com todas as aferições dentro do alvo, beleza, se ela tiver, ótimo, tá? Mas não necessariamente ela vai ter dia que ela vai escapar, que vai fazer um lanche fora de hora, que vai comer um negócio que não estava no plano alimentar, tá tudo bem.
desde que a gente tenha menos de 30% das aferições fora do alvo. Se eu tiver mais do que 30% dessas aferições fora do alvo, a gente vai entender que o tratamento conservador está sendo insuficiente para aquela paciente e a gente vai precisar iniciar o tratamento farmacológico. Droga de primeira escolha nesses casos, insulina, tá? A gente vai ver ali a diferença entre as insulinas e o que a gente vai escolher. Detalhe importante, toda vez que a paciente estiver fazendo tratamento farmacológico, eu deveria monitorar essa paciente com um perfil diário de 6 pontos. E aí a gente incluiria as pré-prandiais do almoço e do jantar, porque o jejum já é meio que a pré-prandial do café, né? Então, são 6 aferições diárias. Se eu tiver alguma limitação técnica, financeira, enfim, não conseguir fazer o perfil diário de 6 pontos, é aceitável fazer o perfil diário de 4 pontos, tá? Isso também é bastante importante, porque a partir do momento que a gente começa a insulina, a gente vai ter que rever essa curva e a gente vai ter que dar uma olhada também nessas pré-prandiais, porque pode ser que precise associar, enfim, modificar o esquema com base na resposta ao tratamento farmacológico. Então, as principais insulinas que a gente tem, o que a gente tem no SUS, no final das contas, né? NPH irregular, tem uma insulina de ação intermediária, alguns autores até descrevem como longa ação, dura ali entre 10 e 18 horas, e a insulina regular é uma insulina que tem uma ação mais rápida, tá? Em torno de 5 a 8 horas de duração total, demora ali meia hora mais ou menos para começar a fazer efeito, enquanto a NPH demora mais ou menos entre 2 a 4 horas. Isso é o que a gente tem disponível na rede. Os análogos, né, Detemir, Aspart, Lispro, a gente não tem disponível na rede, tá? Então, acaba que, para quem atende, né, na unidade básica e tal, está atendendo no SUS, acaba tendo um pouco menos de familiaridade com essas outras insulinas, tá? Mas é possível de usar também na gestação. Vantagens: Aspart e Lispro dá menos hipoglicemia, então isso pode ser interessante para algumas pacientes. Detemir, que é essa dilongação, a gente tem estudo, mas é mais para quem tem diabetes prévio, né? Acho que faltam dados, pelo que a gente vê na literatura, a gente não tem tanto dado para a insulina de dilongação no DMG, tá? A gente acaba usando mais NPH mesmo. Então, o que a gente tem com o objetivo com as insulinas de longa ação ou de ação intermediária? Controlar a glicemia de jejum e as glicemias pré-prandiais da paciente. E as glicemias de ação rápida, elas controlam as pós-prandiais, por isso que é importante a gente já saber ali a pré-prandial dela de entrada também, para ver a curva, né? E também saber a pré-prandial para a gente poder fazer esse cálculo de quanto que a gente vai fazer de uma insulina rápida, por exemplo. Como que a gente começa a insulina? Gente, eu acho que a percepção que eu tenho, pelo menos dentro do serviço mesmo, né, é que o obstetra tem um pouco de medo de começar a insulina para as pacientes. Não é para ter medo, tá? A gente precisa saber começar. É óbvio que vai ter paciente ali que usa insulina, que vai ter um ajuste mais difícil. Se você tiver como contar com um endócrino, né, ou com um clínico, alguém para te apoiar nisso, é ótimo, é perfeito, mas você precisa saber começar a tratar essa paciente, pelo menos, e começar a ajustar, tá? Lembrando que se a paciente não tem um controle bom e ela precisou iniciar o tratamento farmacológico, ela já não tem mais que estar dentro da unidade básica de saúde, ela tem que ser referenciada para natal de alto risco, tá? Então, começar, todo mundo deveria saber começar. Pela Sociedade Brasileira de Diabetes, a dose inicial é de 0,5 unidades quilo dia, e a gente divide isso em 2 ou 3 aplicações diárias, mas isso é uma sugestão, e isso não é uma receita de bolo propriamente dita, porque a gente tem que levar em consideração como que a glicemia da paciente se comporta ao longo do dia. Porque, por exemplo, eu pego uma paciente que tem só um jejum ruim, eu posso, por exemplo, fazer uma NPH bedtime, né, antes da paciente dormir ali, para controlar a glicemia de jejum, que até essa insulina agir vai controlar aquele jejum. Ao longo do dia está tudo bem, ela não tem problema, beleza, ela poderia fazer, por exemplo, uma aplicação diária só. Tá? Mas para os pacientes que têm, por exemplo, igual essa curva que eu mostrei, que tem várias, né, tem jejum alterado, mas as pós também estão, a gente poderia dividir dessa forma, tá? Lembrando que a maior concentração deveria ser nessa dose antes do café da manhã, enfim, para diminuir o risco de hipoglicemia dessa paciente. Como que a gente vai ajustar isso? Tem que ajustar com base na curva. Passei aqui sem querer. Tem que ajustar isso com base na curva. A gente precisa ver
como que a paciente está respondendo ao tratamento. Até 30 semanas de gestação, sugere-se que esse ajuste seja quinzenal, e após 30 semanas, esse ajuste deveria ser semanal, tá? Lembrando que o que é esperado? Espera-se que durante a gestação, a demanda por insulina da paciente vai aumentar. Por quê? Porque eu vou ter maior produção de hormônios placentários contra-insulínicos, a resistência insulínica ela vai aumentando ao longo da gestação. Então, o que é esperado, que seria natural, assim, dentro da fisiopatologia da doença, seria que a paciente realmente precisasse de incremento de dose ao longo da gestação, tá? Então, desconfie também se eu tenho uma paciente, por exemplo, que está fazendo hipoglicemia. Duas coisas podem estar acontecendo. Primeira coisa, ela não estava com uma adesão boa à dieta, e aí, de repente, tomou aquele susto de precisar começar a insulina e tal, começou a prestar mais atenção no plano alimentar, intensificou a atividade física e tudo mais, e aí ela acaba fazendo hipoglicemia, porque, na verdade, o controle dela estava melhorando, e aí você, né, prescreveu insulina e ela faz hipoglicemia por causa disso. É raro, mas acontece muito. No Maria Amélia acontece bastante, porque às vezes a gente interna a paciente com o controle todo ruim, aí está dentro do hospital, vem a refeição no horário certo, vem a curva no horário que tem que fazer e tudo mais, elas ficam com controle bom. O problema é o que ela está comendo fora do hospital, né? Fora de casa. Então, isso é uma questão que a gente tem que ter atenção, porque isso realmente pode acontecer. A outra coisa que pode acontecer é uma insuficiência placentária, tá? Então, assim, tô com a paciente com boa adesão, tá fazendo insulina, a curva eu tô olhando ali, tá fazendo umas hipoglicemias que não tá fazendo muito sentido, pensa que isso pode ser uma insuficiência placentária. Beleza. Em relação à administração, se a gente vai fazer uma insulina regular, a gente deve aplicar em torno de 30 minutos antes da refeição, porque é aquilo que ela vai demorar para começar a fazer efeito, né? Enquanto lispro, as partes a gente pode fazer na hora da refeição, já com o prato na frente, faz insulina, começa a se alimentar, ou então até uns 15 minutos antes. Locais de aplicação. Pode ser no abdômen, pode ser na coxa, pode ser na face lateral do braço, pode ser na nádega. Lembrar de fazer um revezamento ali por conta de lipodistrofia, tá? Lembrar dos cuidados com o armazenamento da insulina. É uma medicação que tem que estar refrigerada, tá? Então, isso às vezes é um problema, dependendo da população que a gente está atendendo. Tem paciente, por exemplo, que não tem condição de armazenar adequadamente, né, ou de manipular, enfim. Tem que ter os cuidados com higiene, lavar as mãos antes de aplicar, passar um álcool 70 ali na tampa do frasco antes de aspirar, né? Então, são cuidados básicos também que todo mundo deveria saber orientar essa paciente. E aí, se eu tenho uma paciente, por exemplo, que não pode fazer insulina, porque, por exemplo, ela não tem como armazenar, porque ela não consegue administrar, não tem ninguém que possa fazer essa administração ali, tem alguma dificuldade nessa autoadministração, ou não tem acesso mesmo, né? Eu posso até pensar em fazer uma droga que não seja insulina, eu posso pensar em fazer um antidiabético oral, mas isso a gente precisa entender que é uma conduta de exceção, tá? Outra situação em que um antidiabético oral poderia ser interessante para essas pacientes, por exemplo, uma paciente tem um controle glicêmico muito difícil, ela já faz altíssimas doses de insulina e o controle não fica bom, ela tem adesão ao tratamento, mas o controle não está bom, tá? E aí, o protocolo do Ministério considera alta dose acima de 100 unidades, é bastante coisa, né? Então, nesses casos, o antidiabético oral ele poderia entrar como um adjuvante. Então, poderia ser um adjuvante, poderia ser em monoterapia, mas em casos muito selecionados, tá? Não é primeira escolha. As drogas que são mais estudadas, né, e uso na gestação, metformina e glibenclamida, sendo que os estudos mostram que a metformina tem um perfil de segurança melhor e também é mais efetiva do que a glibenclamida. Então, se for para prescrever alguma coisa, seria a metformina. Quanto de metformina? 500 miligramas a 2,5 gramas por dia. Pode ser junto com a refeição, pode ser logo após a refeição. E a liberação, os comprimidos de liberação prolongada, né, que são esses XR, eles têm uma melhor comodidade posológica. Eu poderia fazer uma administração diária, por exemplo, né, uma ou duas ali, e tem menos efeito colateral. Vamos lembrar que é uma droga que dá muita intolerância gastrointestinal, está muito associada a diarreia, distensão. Então, isso pode ser uma estratégia importante da gente saber.
Em relação à avaliação fetal, é um pouco controverso, né? Uma das poucas coisas que a grande maioria dos protocolos fala é sobre ultrassonografia obstétrica a cada 4 semanas a partir da viabilidade fetal para avaliação do peso fetal estimado e do volume de líquido amniótico. Vamos lembrar que a insulina é um hormônio anabólico, né? Esse bebê está ali com uma hiperglicemia sustentada, está chegando glicose para caramba, ele produz mais insulina, então ele cresce mais. São bebês que têm uma tendência maior a ficarem grandes para a idade gestacional ou mesmo serem macrossômicos, né? A passar ali de 4 quilos, 4,5 quilos. E o volume de líquido amniótico, a gente lembra que esses bebês eles são poliúricos, então eu tenho uma tendência também a ter polidramia. E aí, uma das coisas que a gente discute bastante, né, eu preciso fazer Doppler desses pacientes. Oi. Eu preciso fazer Doppler dessas pacientes com diabetes gestacional, que é meio que automático, né? Pede ultrassom obstétrico com Doppler. É quase que obrigatório pedir Doppler para todo mundo. Mas, gente, se a gente for pensar na fisiopatologia do diabetes, o Doppler ele não faz muito sentido, tá? Porque a gente está pensando numa doença metabólica. E o que a gente pensa de avaliação de Doppler e tudo mais, lá daquele modelo obstrutivo, da hipertensão, da insuficiência placentária, é por conta de comprometimento vascular. E para o diabetes gestacional, isso não faz sentido, porque não é esperado comprometimento vascular nesse tipo de diabetes. É totalmente diferente quando a gente está falando, por exemplo, da paciente que era previamente diabética, mas isso é outra aula, é outro assunto, a gente pode discutir isso num segundo momento. Então, Doppler, neste caso, não é necessário, não é recomendado, tá? É muito comum a gente usar esse raciocínio, né? Tentar meio que transpor esse raciocínio para outras situações clínicas, né? Do modelo obstrutivo, mas isso nem sempre funciona, na maioria das vezes não funciona, porque são mecanismos completamente diferentes. A castocografia, muitos autores recomendam a vigilância com castocografia 1 ou 2 vezes na semana, especialmente para os pacientes que fazem insulina, especialmente para os pacientes com mau controle glicêmico, a partir de 32 semanas. Se a paciente não faz insulina ou tem um controle razoável, poderia ser a partir de 34 semanas. O perfil biofísico aparece um pouco aí nas recomendações, mas é um pouco controverso também, porque mesmo seja o perfil completo, né, ou até o perfil simplificado, que seria só a carga e o volume de líquido amniótico. Primeiro que o volume de líquido, já posso perder ali um pouco de parâmetro, porque já pode estar alterado com uma polidramenia, beleza. Outra coisa, esses bebês, eles fazem mais movimento respiratório, então isso também está associado a um aumento do risco de eu ter um PBF, por exemplo, falso negativo, né? Um exame que parece estar normal, mas na verdade aquele bebê não está bem. Então, é uma correlação ruim, tá? O PBF, ele é bastante controverso aí na literatura, tem gente que recomenda, tem gente que não recomenda, mas a verdade é que ninguém sabe exatamente o quanto que isso é capaz de predizer, né, se aquele bebê está bem ou não, tá? Então, basicamente, o que a gente vai usar é ultrassom obstétrico e castocografia. Em relação à interrupção da gestação, esse documento aqui é do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana, que seria só o de cuidado obstétrico, né, do manejo obstétrico das pacientes com diabetes, que é o mais recente. No DMG, vai depender, eu vou interromper essa gestação, depende se eu tenho um bom controle, se eu tenho um mau controle, se eu já tenho algum sinal de repercussão fetal, né? Se eu já tenho ali alguma complicação da doença. Se o controle da paciente for bom e a paciente não faz tratamento farmacológico, esse parto ele não deveria ser induzido antes de 39 semanas, tá? A gente deveria programar a interrupção dessa gestação entre 39 semanas até 40 mais 6. E a via de parto seria por indicação obstétrica. Se o controle for bom, mas a paciente faz tratamento farmacológico, seria recomendado ali em torno de 39 até 39 mais 6, a via de parto também por indicação obstétrica. E se o controle for ruim, eu deveria programar esse parto para o termo. A partir de 37 semanas, já deveria começar a me movimentar para interromper essa gestação. A via de parto, ela também tem que ser individualizada, tá? E enfim, o protocolo do Ministério, ele recomenda ali até 38 semanas, a gente vai ver mais para frente, tem alguns outros
autores, algumas outras recomendações que até são um pouco mais flexíveis. E tem outras que também são um pouco menos, né? Dizem que se você tiver alguma recomendação, não, alguma complicação materna ou fetal, que você até poderia considerar um parto no período pré-termo. Mas isso não é o habitual, porque quando a gente bota na balança a questão das complicações da prematuridade, né, e os desfechos adversos no diabetes, seria mais interessante eu tentar compensar essa paciente e chegar no termo do que interromper no período pré-termo. No Maria Amélia, recentemente, não sei se quem está na pós vai lembrar, a gente teve um caso de uma paciente que tinha um controle muito difícil, e ela interrompeu, acho que em torno de 36. Uns meses atrás, a gente teve uma também que tinha um ultrassom já com um bebê bem grande, né? Com peso estimado de quase 4 quilos, com 35 semanas. Então, assim, paciente bem descompensada, curva ruim, bebê grande, circunferência abdominal grande, e acabou que o bebê nasceu com quase 4,5 kg, uma coisa assim. Então, isso não é o habitual, tá? Outras recomendações. O ACOG é bem parecido, na verdade, né? É um pouco mais antigo, é de 2018, mas mais ou menos dentro da mesma lógica. Se eu tiver um bom controle, com tratamento conservador, até 40+6 e não antes de 39 semanas. Se eu tiver um bom controle, a paciente faz uso de tratamento medicamentoso, 39+6. Até aí, mesma coisa. Se a paciente tem um mau controle, individualizar, não passar de 38+6, e recomendar cesariana eletiva se eu tiver um peso fetal estimado acima de 4,5 kg. O POP do Maria Amélia, que eu sempre gosto de trazer toda vez que eu vou falar alguma coisa para quem está rodando no Maria Amélia, né? A gente tem um protocolo para interrupção da gestação. Esse é de 2023, que diz para a gente que quando essa paciente internar, né, a gente deve rastrear a macrosomia. Se eu tiver um ultrassom relativamente normal, mais ou menos recente, com menos de 2 semanas, que tem um peso normal, que não tem um CA aumentado, acima do percentil 75, nada disso, líquido normal, e a paciente está com bom controle, beleza, eu posso programar já a interrupção dessa gestação, não precisaria de uma nova avaliação fetal por ultrassonografia, tá? Mas a cardio vale a pena fazer. E se a paciente está euglicêmica controlada com dieta, mesma coisa, indução do parto com 40 até 40+6. Se for uma paciente euglicêmica, mas que usa insulina, induz com 38, 39 semanas. Às vezes, a gente até interna ela um pouco antes, por conta de toda uma questão logística mesmo da maternidade, né? De terem outras pacientes aguardando vaga para indução do parto e tudo mais. Então, às vezes, a gente acaba encaminhando do pré-natal um pouco mais cedo para não passar muito dessa idade gestacional que a gente planeja essa indução, tá? E o controle glicêmico inadequado pelas medidas das glicemias capilares ou por alguma complicação na ultrassonografia, e a gente pensa num peso estimado, numa medida da circunferência abdominal acima do percentil 90, uma polidramia, qualquer coisa do tipo. Nessas situações, a gente poderia antecipar ainda um pouco mais essa indução, em torno de 37 semanas, tá? E a recomendação nesse POP do Maria Amélia também é indicar cesariana com peso fetal estimado acima de 4,5 kg. Abaixo de 4 quilos não costuma ter muita polêmica, né? Mas esses pesos entre 4 quilos e 4,5 kg, às vezes são um pouco polêmicos, mas o que a literatura diz para a gente é que daria para tentar uma prova de trabalho de parto, oferece isso para paciente, explica risco-benefício de cada via de parto e decide em conjunto o que a gente vai fazer. Em relação ao parto especificamente, a gente precisa controlar essa glicemia da paciente também durante o trabalho de parto. Para ficar fácil, grava aí em torno de 100, né? Deveria ser ali entre 100 e 120, tá? Não deveria ter hipoglicemia, a paciente não deveria fazer uma glicemia abaixo de 70, mas também não deveria passar muito desse 120. Se isso acontecer, a gente corrige. Glicose em infusão contínua, né? Ou então, se a paciente passar dos 120, ela vai fazer o controle com uma insulina regular subcutânea, tá? Se a paciente entrou em trabalho de parto espontaneamente, mas ela já fez aquela insulina basal do dia e tudo mais, deixa com uma infusão de glicose. A dieta, a princípio, fica liberada, mas como está em trabalho de parto, geralmente essa dieta é líquida, né? Não vem ali um grande aporte glicêmico para essa paciente, então é interessante deixar uma glicose venosa contínua para essa paciente e fazer o monitoramento do HGT a cada 1 ou 2 horas. Se for uma paciente que vai ser submetida a cesariana, ela deveria estar em jejum, né, por conta do procedimento, e a dose de NPH a gente deveria
administrar metade ou um terço da dose durante a manhã, deixá-la com aporte glicêmico contínuo e também controlar essa glicose a cada 1 ou 2 horas. E no pós-parto? Se a gente está pensando numa paciente com DMG e o problema é a gestação, é a placenta, é a produção dos hormônios contra-insulínicos, em teoria, se resolveu ali a gestação, né, acabou a gestação, saiu a placenta, acabou o problema dessa paciente. Então, a gente poderia muito bem suspender essa insulina imediatamente após o parto, tá? Porque os níveis glicêmicos, eles retornam ao normal muito rapidamente. Algumas poucas pacientes podem ficar ali com uma hiperglicemia um pouco mais persistente, mas isso não é o habitual. Então, a gente pode monitorar o HGT dessa paciente por 24, 48, até 72 horas pós-parto, mas geralmente ali 24, 48 horas pós-parto a gente já vai ver que a curva dessa paciente está absolutamente normal e ela vai para casa sem medicação, tá? Uma orientação importante que a gente não pode esquecer, que muitas vezes as pessoas esquecem, é que a gente precisa rastrear novamente essa paciente no pós-parto. Tem recomendação de fazer o TOTG 6 semanas após o parto, porque, como a gente já falou, DMG é fator de risco para que essa paciente se torne diabética para a vida toda, tá? Então, não esqueçam isso na alta da paciente, não esqueçam isso na consulta de pós-parto, quando vocês estiverem lá na unidade básica. Mensagens finais. Muitas coisas, né? Não subestimem o DMG, tá? Eu até achei graça quando a gente começou falando de DMG e tal, tipo, para o bebê não é nada demais. Gente, eu tenho muito medo de diabetes gestacional, porque principalmente dessas pacientes que às vezes são meio perdidas, que como teve esse aumento do rigor, né, do diagnóstico e tudo mais, é muito comum a gente pegar na emergência um cartão de pré-natal que já tinha uma glicemia de jejum alterada lá no começo do pré-natal e nada foi feito em relação àquilo, passou, repetiu e deu normal, e aí nunca mais ninguém viu isso, aí a paciente chega lá com, sei lá, 40 semanas, com um bebê gigante, com uma baita de uma polidramia, tem um monte de complicação. Então, assim, é mais tranquilo ter DMG do que ter um diabetes prévio, né? Às vezes fica assim, não, mas é só gestacional, mas dá complicação também, então vamos tentar não subestimar tanto diabetes gestacional, porque de fato a gente tem muitas complicações associadas. Outra coisa, tratamento conservador é fundamental. É muito importante a gente reforçar isso com a paciente, porque às vezes elas não acreditam. Ela tem que fazer atividade física, tem que fazer dieta, e isso vai ser suficiente para a grande maioria das pacientes. Mas, de fato, uma parcela menor ali pode precisar do tratamento farmacológico, e a equipe multidisciplinar, embora seja fundamental, o obstetra ele tem que saber manejar a doença, tá? Então, vamos perder um pouco o medo aí de manejar essas insulinas, fazer o segmento dessas pacientes, porque é diabetes gestacional, a gente é obstetra, a gente precisa saber manejar isso, tá? E lembrar de sempre individualizar o tratamento, sempre individualizar as condutas, porque não adianta você fazer um plano que a paciente não consegue seguir e não tem muita receita de bolo nesse manejo, né? A gente tem alguns princípios gerais que vão ajudar a nortear o que a gente vai fazer, mas o tratamento precisa ser individualizado, dependendo aí de quem é a paciente que a gente está assistindo. Acho que era só isso, só isso tudo que eu tinha para falar. Muito obrigada. Estou aberta a perguntas, considerações, sugestões, que vocês quiserem. Vou interromper aqui o compartilhamento. Foi excelente, Juliana. Então, vou, como de hábito, franquear a palavra aí para os que nos estão assistindo, para dúvidas, comentários, e eu adorei. Obrigada, professor. Professor, posso fazer uma observação? Todas. Juliana, algumas questões importantes, assim, questões conceituais, né? E o diabetes gestacional. O diabetes gestacional é todo diabetes que aparece na gestação ou que foi primeiramente reconhecido na gestação. E aí está o grande problema dessa definição. Porque, idealmente, todas as mulheres com cuidados pré-concepcionais, ou seja, não grávidas, fariam uma glicemia de jejum e nós saberíamos se elas têm diabetes, se elas têm pré-diabetes, o over-diabetes, ou se elas têm uma condição metabólica da glicose normal. O problema é que nós não sabemos. Então, eu queria trazer um caso clínico. Uma paciente que na primeira consulta de pré-natal, com 14 semanas de gestação, nos apresenta uma glicemia de jejum de 96.
Eu não preciso mais. Se você seguir no rigor na recomendação, nem repetir a glicemia eu preciso. Digamos que a gente repita a glicemia, que essa glicemia venha 94. Nós fechamos o diagnóstico dessa paciente como paciente com diabetes mellitus gestacional. Ah, e por que que isso é importante? Porque ela tem o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, não obstante, com 14, com 15 semanas, nós sabemos que a gente ainda não tem a secreção placentária dos hormônios contra-insulínicos, lactogênio placentário, mas não somente ele, glucagon placentário, GH placentário, estrogênio e progesterona, cujo ápice dessa secreção acontecerá entre 24 e 28 semanas. Então, quando a gente chama essa paciente que tem uma hiperglicemia antes desse pico de secreção de hormônios contra-insulares placentários, muito possivelmente ela não é uma paciente com diabetes mellitus gestacional, senão uma paciente com algum estado metabólico pré-gestacional. Eu não posso nem dizer que ela era uma diabetes pré-gestacional, às vezes ela só tem uma resistência insulínica periférica já aumentada, vide obesidade, circunferência abdominal projetada, etc, etc. E é justamente nessa população que nós estamos falando de 10 a 15% das pacientes que dieta e exercício não vai dar certo. Porque se ela é, de fato, uma paciente com diabetes mellitus gestacional, com dieta, mormente, ela ficará bem de forma sistemática. Ela não vai ter macrosomia, ela não vai ter polidramia, esse bebê não vai morrer de morte súbita no microambiente intrauterino. Porém, se ela tem alguma condição pré-gestacional, que eu chamo de diabetes gestacional porque diagnostiquei durante a gravidez, mas a gente sabe que o buraco é mais embaixo, nesses casos, muitas das vezes, não há dieta, não há exercício que funcione. Eu vou precisar, em 10 a 15%, complementar com insulina. Quando isso não é possível, as tragédias acontecem. Macrosomia, polidramia, morte fetal intrauterina. Então, por isso que, a despeito da gente colocar todo mundo no mesmo pacote, diabetes mellitus gestacional, parece que os conteúdos eles são diferentes. Então, naquilo que de fato é um diabetes mellitus gestacional, ele normalmente corresponde bem. A doença ficaria apenas como um marcador de risco futuro para essa gestante ser diabética, desse conceito, na teoria de Baker, de ter uma doença cardiovascular metabólica na vida futura. Então, eu não sei se o professor Jorge, o professor Nilson, como é que leem essa hipótese, ou se de fato acham que o diabetes gestacional, mesmo aquele que só aparece a partir de 24, 28 semanas, pode ter desfechos ominosos ao cabo da gestação. Bem, eu acho que o grande problema é esse rastreamento que é proposto pela Organização Mundial de Saúde, né, em que se faz um rastreamento antes da 24ª semana, né? Como você falou bem, no fluxograma da Organização Mundial de Saúde, a paciente que com 12 semanas, por exemplo, tem uma glicemia acima de 92, é normal. Glicemia é normal, não é patológica. Acima de 92 já é classificada, diagnosticada como diabetes gestacional. Para mim, esse é um grande problema nesse fluxograma e que o mundo inteiro segue, né? Que pela Sociedade Internacional de Diabetes e pela Organização Mundial de Saúde. E já é classificada como diabetes. Nesse grupo, tem um grande número de pacientes que têm já um diabetes prévio, não um diagnosticado, ou até uma predisposição ao diabetes, tá? Que é completamente diferente do diabetes gestacional, tá? Então, esse grupo que nós conseguimos rever, né, de 2010, a Associação Internacional de Diabetes conseguiu modificar a classificação de diabetes gestacional, como qualquer diabetes que aparece na gestação, mas nesse grupo, antes de 24 semanas, tem várias pacientes com diagnósticos diferentes e a gente não está conseguindo selecionar essa paciente. Então, todas são classificadas como diabetes gestacional. E
quando a gente classifica uma paciente com 92 de glicemia, 93, 95 de glicemia já como diabetes gestacional, normalmente as instituições propõem. Bom, estou afinando o meu diagnóstico, estou rastreando muito mais essas pacientes. Nós estamos, primeiro, colocando essa paciente num diagnóstico, empreendendo essa paciente, né, controles, né, que podem trazer problemas não só financeiros, clínicos, que essas pacientes podem internar mais vezes, tá, como psicológico, de ter um diagnóstico de diabetes. O ACOG, em maio desse ano, fez uma publicação em que eles consideram que, até o momento, não há evidências de que fazer esse tipo de rastreamento antes de 24 semanas tenha benefícios fetais e neonatais, né? Então, eles continuam e propõem que o rastreamento de diabetes gestacional seja feito após 24 semanas, né? E, nesse período, antes de 24 semanas, como é que a gente vai selecionar aquelas pacientes que têm uma predisposição de diabetes? A paciente obesa que tem alguns fatores de risco, por exemplo, história familiar, a etnia da paciente. Então, alguns fatores vão marcar e selecionar essa paciente. Essa paciente aqui pode ser uma paciente predisposta a desencadear diabetes durante a gestação. Então, acho que é esse rastreamento que é o nosso grande problema, e que foi comentado logo no início, em que a gente tem um número elevado de diagnósticos de diabetes gestacional que a gente não consegue fazer essa seleção correta dessas pacientes. Eu penso que isso surgiu lá naquele estudo RAPO 2008, se não me engano, e o que onerou muito foi justamente esse exame feito na primeira consulta, que supostamente num lugar desenvolvido, essas mulheres já se saberiam diabéticas, possivelmente. E agora aqui, muitas vezes, essa jovem nunca teve o sangue, a glicose aferida, e aí aquele diagnóstico vem na gravidez, mas possivelmente associado a uma doença pré-existente. Então, esse acho que é o grande dilema aí desse rastreio na primeira consulta, né? Quer dizer, o primeiro tempo do rastreio na primeira consulta. E depois o teste de tolerância, a partir de 24 semanas, esse sim vai pegar mulheres que têm o diabetes gestacional propriamente dito. Exato. Vamos deixar aí o pessoal fazer as considerações. Nilson, muito obrigado, não só pelas considerações, mas por você estar aqui conosco. É um prazer estar junto aqui, participando. Alguém gostaria de perguntar? Eu queria Cid, fazer uma consideração. Tudo bem, professor você Braga, sempre professor também nos Rezende? prestigiando. Obrigado, Ô, Cid. Rezende, eu não posso faltar, não. Essa reunião realmente, ela, 6 horas da tarde, segunda-feira, ela já está Já está marcada na no tua agenda, calendário. no teu calendário. Hum. E Braga, Nilson, assim, concordo com tudo que vocês três falaram. Só para colocar um pouquinho mais de, digamos assim, de pimenta nessa discussão, se você está com uma paciente que vocês fizeram esse diagnóstico de DMG, que é aquele DMG questionável, né, por conta de... É DMG, a gente sabe que é DMG pela classificação. E nesse controle que ela está fazendo, tendo uma glicemia de 94, que diagnosticou ela, e durante o controle, entre 24 e 28 semanas, ela faz traz para você de casa uma glicemia pós-prandial acima de 200. Você reclassifica ela para DM pré-gestacional ou DM2, ou ela fica como DMG?
Eu posso Entra. palpitar. Tá Pode. bom, É, professor, talvez o mais novo, professor Nilson, para eu só falar depois se discordar de mim, vale a sua opinião. O Sidney, assim, acho que a gente fica preocupado com definições, né? A resposta eu não sei qual é a definição, mas eu sei qual é a conduta. A conduta é o seguinte: digamos que ela seja uma DMG com uma glicemia de jejum acima de 200, o negócio não tá bom para ela, ou seja, eu vou ter que tratá-la com insulina. Se eu estou tratando ela com insulina porque ela é uma DMG que não deu certo com dieta ou exercício, ou se eu estou tratando ela com insulina porque ela, na verdade, é uma DM pré-gestacional, o fato é que ela vai ficar euglicêmica. A minha tendência é que ela fique euglicêmica e o feto fique bem dentro do útero. Então, assim, sua pergunta, se a gente, na hora de fazer o trabalho, se ela entra no DMG ou se ela entra no pré, se ela tiver uma glicemia, um rastreio que a coloque primeiro como DMG, DMG ela é. Porque vale o que eu fiz primeiro. Porque depois ela é uma DMG que o lactogênio placental aumentou tanto a resistência à insulina que ela vai fazer hiperglicemia. Não é porque ela é a pré-gestacional. minha dúvida era essa, não no diagnóstico, no controle cartaz de casa, no lápis, no papelzinho, que deu Ela 200 é e uma pouco. DMG que as coisas não estão indo bem para ela e que eu preciso iniciar a Entendi, insulina. entendi, perfeito. Eu concordo, acho que essa paciente. É, Porque antes, se você rastreou, ela preencheu os critérios de diabetes gestacional. sim, Os critérios. Se ela está fazendo as orientações, está usando a insulina e chega a 200 de glicemia, alguma coisa está errada. Ou ela não está uhum, seguindo direito, ou ela está se alimentando. Esse 200 foi uma falha, aí, um bolo que ela comeu, e essa glicemia foi muito elevada, porque, Hum. é, e mesmo assim ela continua sendo DMG. MG, a Ela foi conduta não vai diagnóstico, mudar na tá? condução. É. Agora, é diferente da paciente que, no O rastreamento, rastreio vem ela já 200. tem uma É. glicemia aleatória, ou de jejum aleatória, qualquer Uhum, tipo de glicemia acima de 200. E aí, então, você esquece DMG, ela é classificada como diabetes prévia, mas no rastreamento. Mas se ela perfeito, já, no rastreamento, ela foi diagnosticada como DMG, ela vai continuar assim até o final. perfeito. Pode rever depois do parto, né? Mas, Uhum, muito inicialmente, continua no mesmo diagnóstico. obrigado. Gostaria de parabenizar a professora Juliana, excelente aula. E o protocolo do Ministério da Saúde preconiza parto por via vaginal com feto de 4,5 kg. Não. Preconiza o parto vaginal abaixo de 4 quilos de peso estimado. Você poderia propor a indução do parto. Entre 4 quilos e 4,5 kg, você poderia discutir com a paciente risco-benefício e propor uma prova de trabalho de parto. A recomendação formal seria de cesariana acima de 4,5 kg. A gente sabe que na prática essa prova de trabalho de parto entre 4 e 4,5 kg é um pouco polêmica, né? Mas é Não, o que está porque a cabeça se adapta, agora o problema é o ombro, o né? ombro que não, Esse que é sim. o Mas que isso é um ponto que tem que ser discutido, né? Que quem já realmente pe- a quem, distribuição da gordura é quem trabalha diferente. lá, quem pega lá na linha de frente uma distocia de ombro, sabe a dificuldade que é. Muito Sim, obrigado. sim, com certeza. Mas os bebês de mães diabéticas, eles fazem distócia com peso inferior a 4 quilos, né? Porque tem isso também, porque o problema não é só o peso, é a distribuição da gordura ali no biacromial que acaba impactando mais. Então, tem, obviamente, essa preocupação, isso, o risco acaba sendo maior com bebês maiores, mas mesmo com bebês menores de 4 quilos, o risco de distócia é significativamente aumentado. É o que a gente tem escrito. Muito obrigado. Salientar aqui a presença de pai e filha na sessão. Maria Eduarda Aranda participando aqui da sessão junto com Oswaldo Aranda. Muito bem. Tá ali ela apareceu. Obrigado pela presença, Duda. E, bom, eu Obrigada. achei, estou suspeito, Juliana, eu adorei a sessão e principalmente que você deu o enfoque do manejo, quer dizer, você passou aí, não discutiu se o diagnóstico como é que deve ser, porque o diagnóstico está estabelecido que é assim, não cabe a você
fazer de outra forma. Você está seguindo uma orientação que é universal. Eu tenho um pouquinho de restrição desse acompanhamento mensal do crescimento. Eu acho tão longe, uma vez por mês. Eu sei que isso é para otimizar os exames de Uhum. ultrassonografia, mas eu acho eles muito espaçados dessa forma. E reitero que nesse modelo de eventual comprometimento do feto, que não é comum acontecer no diabetes gestacional, Doppler não tem nenhuma serventia, a não ser que tenha uma pré-eclâmpsia associada, e não raro isso acontece, né? Sim, sim. E a cardiotocografia, a velha cardiotocografia, no perfil biofísico, cuidado, porque o volume de líquido amniótico, ao contrário, na doença mal controlada, pode até estar aumentado. Então, não esperarem aí um CIR, ninguém vai esperar, mas não esperarem uma alteração para menos do líquido, a alteração para mais é que interfere, quer dizer, chama atenção. E aí, até uma dúvida que me ocorreu agora. Na pontuação, talvez o Nilson saiba, na pontuação clássica do perfil, Nilson, a polidramnia pontua como, hein? É desconsiderado, se não me engano. Acho que não pontua, não. Não, Não, mas pontua normal, igual é o líquido, normal pontua Não, ou 2. sai reduzido. de 8. Oligotramia. Não, não. Aí vocês estão falando, eu quero. Quanta poli no líquido ganha 0 ou ganha 2 pontos? Eu acho que eu Eu não entraria sei, como não, estou normal. perguntando, É. realmente é uma ignorância minha, Uhum. não me dei conta agora disso, dessa pontuação. Não, não é, Antônio, a sabe? observação não é dar ponto negativo para a polidramnia. Eu já li como desconsidera o É. líquido. Então, em E aí vez o de que vai sair até no máximo 8? de 10 pontos, ele sai de 8. Ah, Exatamente. sai de 8. E Não aí pontua, e aí mas também você tira o critério pois é, do. mas aí o considerado normal é acima de quanto? Aí a gente tem outro problema, né? Deveria ser acima de 4, né? Pois é, se Não cai sei tudo 2 pontos, né? escalonando. Sim, É. sim. Então, Isso Juliana, aí uma tarefa para você, essa vou pontuação aí procurar. fica nos devendo, hein? Perfeito. Dever de casa. E essa nem o Antônio sabe, então é porque é uma pergunta difícil mesmo, hein? Fico mais tranquila, né? Dessa forma. Muito bom. Olha, gente, foi ótimo e eu estou muito satisfeito com essa sessão, esse novo formato. Quer dizer, na verdade, um aprimoramento aí de um formato existente. Todos convidados para a próxima semana. Vai ser uma aula bem emblemática. Eu gostei do título, que eu vou até ler aqui para vocês. Vai ser o Paulo Nassar e ele vai nos falar sobre tem um título bem bacana que ele inventou aqui. Eu acho que é Gravidez Gemelar, os 10 pontos que você precisa saber. Então, eu tenho certeza que vai ser uma reunião bacana. A Maria Olga fez aqui no meu país. Espera aí que ela escreveu no chat. Só para não deixar a Maria Olga, que é assídua aqui nas nossas sessões, sem resposta. Boa No meu noite, país, entre professor. 4 e 4,5, leva para cesariana. É. Não Não acho só no meu imprudente, país, não. acho que em muitos lugares, É. É, justamente por essa preocupação, né? Professor, E eu Pois só me não. permite um comentário, talvez inoportuno, que já seria depois de sua fala, mas assim, das inúmeras aulas que nós já vimos, já demos desse tema, e nós já demos muitas aulas desse tema, nunca o tema foi tão primorosamente esmiuçado na conduta. Eu acho que a gente tem sempre um Exatamente. A gente jeitão de passa apresentar. batido na Hum. conduta e a Juliana, E a justamente, ela fez Juliana. questão de falar sobre a conduta, falar sobre dieta, porque eu mesmo, nas aulas que dou de diabetes, saio na tangente de, não, não, isso não é tarefa do obstetra. No fundo é, né? No fundo é. Essa é uma doença obstétrica, por mais Uhum. multidisciplinar que seja a nossa assistência hoje, mas, assim, ainda o maestro da equipe acaba sendo obstetra e ele tem que estar
está bem informado de como proceder, né? Acho que a gente passa mais ao lado no que a gente não está muito forte. A Juliana traz a fortaleza para o nosso grupo, então eu fico assim muito feliz. No meu celular, professor, ela figura Juliana, iniciação científica da UF. Foi minha aluna de iniciação científica da UF. E hoje aí Deu um tempo, né, dá professor? dá uma aula de grandes. Parabéns, viu, Juliana? Já no meu tá Juliana, assistente PUC. Então, Olha, já olha, está foi- subindo. Parabéns, viu, Juliana? Parabéns. Parabéns. Muito orgulho de você. Obrigado, viu, Obrigada, professor? gente, muito obrigado. Até a próxima semana. Um abraço para todos vocês. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.